Você pode pensar que o maior medo de Vladimir Putin é tanques da OTAN atravessando a fronteira russa. Ele quer que você pense assim, sempre alertando que o Ocidente está à espreita, pronto para destruir a Rússia. Porém, há coisas que Putin teme mais que a OTAN, coisas que ele não pode bombardear, invadir ou esmagar com um exército. Hoje, vamos explorar os reais pesadelos que assombram o Kremlin, que estão bem mais próximos de casa. Essas são as coisas que tiram o sono de Putin, incluindo o evento que ele mais teme. Vamos começar perto de casa, muito perto. Abordamos ameaças internas da própria Rússia. Apesar de Putin gostar de alertar sobre ataques do Ocidente, ele sabe que historicamente são as revoltas internas, não as invasões externas que derrubaram os governantes russos. Para um homem que se agarra ao poder acima de tudo, essa é uma ameaça que Putin não pode ignorar. Na verdade, há quase 25 anos ele dedica sua carreira tentando evitar esse destino. Os sinais de alerta foram claros durante os protestos de 2011 e 2012, quando dezenas de milhares de russos tomaram as ruas de Moscou após as eleições parlamentares serem consideradas fraudulentas. O Observatório Golos documentou diversas violações eleitorais, como enchimento de urnas, coerção de eleitores e manipulação de contagens, gerando revolta nacional. No auge dos protestos, dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se na Praça Bolotnaya, enfrentando ventos fortes para exigir eleições livres e justas. O Kremlin reagiu com alarme imediato. Temendo revoluções coloridas que derrubaram governos na Geórgia e Ucrânia, Putin reprimiu a dissidência. Em 2012, ele assinou a Lei dos Agentes Estrangeiros, que obriga ONGs que recebem financiamento externo a se registrarem como agentes estrangeiros, termo historicamente associado à traição. Nos anos seguintes, novas leis limitaram protestos, aumentaram o controle sobre a oposição política e ampliaram a vigilância dos cidadãos. O medo se intensificou em 2021, quando o líder da oposição, Alexei Navalny, retornou à Rússia após sobreviver a uma ousada tentativa de envenenamento e foi preso imediatamente. A detenção de Navalny provocou novos protestos em massa. Segundo a OVD Info, uma organização russa independente de direitos humanos, quase 1.800 pessoas foram detidas em todo o país. As forças de segurança russas responderam com brutal eficácia. A Anistia Internacional documentou inúmeros casos de tortura, espancamentos e maus-tratos a manifestantes detidos, mostrando até onde o Kremlin iria para reprimir o dissenso. Até o final de 2021, a repressão parecia ter funcionado, mas apesar da redução dos protestos públicos, o medo no Kremlin persistiu. Putin entendeu que a calma superficial não significava lealdade profunda. A história russa relembra sobriamente esse fato. Em 1917, não foram as forças alemãs que derrubaram a dinastia Romanov, mas protestos em massa por falta de comida e repressão política. Em 1989, os próprios alemães orientais violaram o Muro de Berlim, não os bombardeiros da OTAN, encerrando o governo comunista. Putin, ciente das lições históricas, sabe que a insatisfação em massa pode se alastrar mais rapidamente que qualquer exército uma vez desencadeada. Porém, indícios de insatisfação pública persistem. As dificuldades econômicas, a guerra na Ucrânia e o isolamento da Rússia da economia global são pontos de pressão que poderiam explodir. Com isso em mente, Putin projeta força no exterior, não deixando nada ao acaso. Ele é assombrado pela possibilidade de rebelião doméstica. Tanto que em 2016, ele criou a Guarda Nacional da Rússia, ou Rosgardia, uma poderosa força de segurança interna leal diretamente ao presidente em vez do comando militar tradicional, estimada em cerca de 340 mil tropas. A missão principal da Rosgardia não é defender as fronteiras da Rússia, mas esmagar a dissidência interna. Então, um protesto pode ser reprimido, mas uma nação em desespero financeiro não é tão fácil de ignorar. O que nos leva ao próximo grande medo de Putin, uma economia em colapso. Conforme a economia russa desmorona devido à guerra, sanções e isolamento global, cresce o risco de que a insatisfação pública se transforme em uma grande rebelião. É uma ameaça que nem censura nem polícia de choque podem facilmente suprimir. Quando Putin ordenou a invasão russa na Ucrânia no início de 2022, ele apostou que a unidade ocidental
logo se desfaria e que as sanções seriam ineficazes. A invasão desencadeou uma reação econômica sem precedentes para a Rússia desde o colapso da União Soviética. Com o peso total das sanções internacionais, a instabilidade econômica tornou-se uma das maiores ameaças ao controle de Putin sobre o poder. Da noite para o dia, o sistema financeiro russo entrou em caos. Em fevereiro de 2022, os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Reino Unido e outras nações congelaram cerca de 300 bilhões de dólares das reservas do Banco Central da Rússia. Isso afetou a habilidade de Moscou de estabilizar o rublo. A moeda russa caiu imediatamente de 75 para quase 140 rublos por dólar americano em semanas, antes que controles parciais de capital interrompessem temporariamente o colapso. As sanções ocidentais atingiram setores cruciais como banca, energia, aviação e tecnologia. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia russa contraiu 3,4% em 2022, muito menos do que o previsto inicialmente. Porém, os dados revelaram uma realidade mais sombria. A produção industrial, especialmente em setores de alta tecnologia dependentes de componentes ocidentais, colapsou. A produção de carros na Rússia caiu 67% em 2022, retornando aos níveis do início dos anos 1990. Empresas estrangeiras críticas para empregos e investimentos fugiram em massa. O Instituto de Liderança Executiva, chefe da Universidade de Yale, listou mais de 1.000 grandes corporações como McDonald's, ExxonMobil, Apple e British Petroleum, que deixaram a Rússia até meados de 2023. O êxodo em massa eliminou rapidamente dezenas de milhares de empregos de alta qualidade. Os russos sentiram os efeitos quase de imediato. A inflação disparou e os preços de alimentos básicos como açúcar, cereais e óleo de cozinha dispararam. As batatas estão 90% mais caras hoje do que no início de 2024. Enquanto o Kremlin tentava projetar resiliência, as fissuras continuavam a se alargar. Analistas da Bloomberg Economics projetaram que a economia da Rússia seria 5% menor do que teria sido sem as sanções, eliminando uma década de crescimento. O governo russo foi obrigado a utilizar seu fundo soberano para cobrir déficits orçamentários, com saques de cerca de 55 bilhões entre 2022 e 2024. Apesar dos esforços para se voltar para a China e a Índia, a Rússia permanece isolada da tecnologia e do capital ocidentais críticos. O Fundo Monetário Internacional alerta que, mesmo com o fim da guerra, as sanções e os danos econômicos continuariam por anos, mantendo a Rússia em baixo crescimento. O Kremlin sobrevive com altos preços do petróleo e controle econômico pesado, mas se as receitas de energia caírem, ou se os russos se cansarem de salários decrescentes, infraestrutura em ruínas e um futuro que desaparece, a pressão econômica poderia acender a agitação interna que Putin mais teme. A história mostra que na Rússia, nem sempre são os exércitos que derrubam regimes. Às vezes são prateleiras vazias, multidões irritadas e a esperança perdida. Um colapso econômico é um inimigo que Putin não pode prender, censurar ou silenciar. Enfraquece as bases do regime e cria outro medo de Putin, a perda de seus melhores e mais brilhantes. O colapso econômico da Rússia teve como efeito colateral a fuga de cérebros a longo prazo. Os inovadores, empreendedores, as próprias mentes que a Rússia precisa para modernizar sua economia e competir no futuro estão deixando a nação. As estimativas do Kremlin apontam que mais de 800 mil pessoas, muitas delas jovens profissionais qualificados, deixaram o país somente em 2022. A guerra com a Ucrânia é uma grande parte do êxodo. De acordo com um relatório da Al Jazeera, quase 1 milhão de pessoas deixaram o país entre 2022 e 2023, a maior emigração desde a queda da União Soviética, seja em protesto contra a guerra ou para evitar o recrutamento. Eu não tenho mais um país. Eu não tenho mais uma pátria, disse Yevgeny Kozgarov, de 38 anos, que deixou a Rússia em 2022 com sua esposa e um filho recém-nascido. Isso é uma coisa trivial, simples, mas o que eu quero é sentir o chão sob meus pés e entender o que o amanhã trará. Kostorov e outros como ele representam uma sangria lenta que poderia desestabilizar a Rússia de dentro.
Mas se a dissidência interna e o colapso econômico representam sérias ameaças ao governo de Putin, o próximo medo é ainda mais profundo, porque é um poder que ele mesmo cultivou, perdendo o controle sobre a mídia. Por 20 anos, Putin criou uma fortaleza de informações em torno da Rússia, isolando seu povo do mundo externo e moldando a realidade para se encaixar em sua narrativa. Porém, em um mundo de conexão digital, fissuras surgem nas paredes, notícias censuradas vazam. Imagens vazam e rumores se espalham mais rápido do que o Kremlin consegue conter. E para um líder autocrático dependente de controle total, essas fissuras podem se provar fatais. Quando Putin assumiu o poder em 2000, os canais de televisão da Rússia foram rapidamente colocados sob controle estatal. Segundo uma pesquisa de 2024 do Centro Levada, cerca de 65% dos russos ainda dependem principalmente da televisão para se informar. Grandes emissoras como Channel One, Rosaia One e NTV, todos promovem narrativas aprovadas pelo governo. Eles criam uma realidade em que Putin é um heróico defensor da soberania russa e as democracias ocidentais são caóticas e decadentes. Embora a dominação da televisão tenha servido bem ao Kremlin no início dos anos 2000, o surgimento da internet criou um fluxo de notícias que ele não pode controlar totalmente. Em 2022, após a invasão da Ucrânia, as autoridades bloquearam ou restringiram o acesso a grandes veículos de notícias ocidentais, como a British Broadcasting Corporation, Deutsche Welle e a Voz da América. O Kremlin os acusou de espalhar fake news, e redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter foram banidas ou muito limitadas. O YouTube, porém, ainda é tecnicamente acessível, mas sob constante ameaça de censura. Para ampliar o controle, a Rússia acelerou seu projeto de longo prazo chamado Internet Soberana. Consagrada em lei em 2019, essa iniciativa permite que as autoridades russas isolem a infraestrutura de internet do país da web global, criando um sistema que pode ser cortado em tempos de crise. Apesar das ambições técnicas, especialistas russos em cibersegurança indicam que o isolamento total ainda é difícil e irregular, com vulnerabilidades que o Kremlin não consegue eliminar completamente. Apesar dos esforços, informações alternativas continuam se infiltrando. Mídias independentes operando do exterior, como Medusa e Novaya Gazeta Europe, relatam milhões de visitantes mensais de dentro da Rússia, apesar das proibições formais. O medo de Putin não é apenas teórico. Vídeos virais e posts em redes sociais documentando protestos contra a guerra, erros militares e dificuldades econômicas ganharam tração apesar da censura estatal. Pesquisas do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council revelaram que o Telegram, uma plataforma difícil de monitorar, tornou-se uma das fontes mais influentes de informação sem censura na Rússia, principalmente entre os jovens. Diante dessa erosão do controle, o governo recorreu a medidas legais mais extremas. Em 2022, a Rússia aprovou novas leis que criminalizam as chamadas notícias falsas sobre o militar, puníveis com até 15 anos de prisão. Segundo o Grupo de Direitos Humanos, OVD-Info, até o final de 2024, milhares de cidadãos foram processados sob essas leis. Ainda assim, a censura sozinha não pode reverter completamente a mudança no cenário da informação. Relatórios alertam que o Kremlin está perdendo a batalha contra a migração invisível dos jovens russos para fontes de informação digitais, globalizadas e mais céticas. A divisão geracional está ficando mais evidente. Os russos mais velhos permanecem leais às narrativas da mídia estatal, enquanto os mais jovens estão cada vez mais desconectados delas e menos receosos de questionar o sistema. Sem monopólio da verdade, a habilidade do governo de justificar dificuldades, manter lealdade e reprimir dissidência enfraquece muito. Nos anos 80, líderes soviéticos enfrentaram um problema parecido quando as políticas de glasnost desencadearam um fluxo de queixas reprimidas, acelerando o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putin, apesar de sua obsessão em evitar os erros de Gorbachev, pode se ver preso em uma nova crise de informação que não pode controlar totalmente. Para um líder autocrático como Putin, perder o controle sobre a narrativa nacional pode parecer catastrófico, mas ele ainda acredita que pode gerenciar isso.
A dissidência interna e o colapso econômico podem incomodá-lo, mas ainda não chegamos ao seu maior medo. Embora haja um importante bem à sua porta. Ucrânia, uma nação livre, independente e determinada a moldar seu próprio futuro. Representa algo ainda mais perigoso para o Kremlin do que a agitação interna, a ruína econômica ou uma imprensa livre. Serve como prova viva de que uma nação do mesmo passado soviético pode se libertar, abraçar a democracia e sobreviver sem o controle de Moscou. Para Putin, a ideia de que os russos possam um dia exigir o mesmo futuro é aterrorizante. Desde o início, a virada da Ucrânia para o Ocidente foi percebida por Moscou como uma derrota pessoal e ideológica. Em 2004, 2005, a Revolução Laranja, provocada por massivos protestos sobre uma eleição presidencial manipulada, derrubou o candidato favorito do Kremlin, Viktor Yanukovych. Mais de 1 milhão de ucranianos protestaram em Kyiv, sob condições congelantes e repressão governamental, exigindo eleições justas e reformas democráticas. Os eventos se repetiram com ainda mais força em 2014 durante os protestos do Euromaidan. Depois que Yanukovych, então presidente da Ucrânia, abandonou os planos de estreitar laços com a União Europeia, sob forte pressão russa, centenas de milhares de ucranianos ocuparam o centro de Kyiv. Os protestos acabaram com a fuga de Yanukovych e a posse de um governo pró-europeu. Putin respondeu anexando a Crimeia e alimentando uma brutal guerra por procuração no leste da Ucrânia, visando desestabilizar e punir o novo governo. Apesar da agressão russa, a Ucrânia continuou buscando reformas. Entre 2014 e 2021, a Ucrânia reestruturou seu exército, descentralizou seu governo e implementou mudanças econômicas para se alinhar com a União Europeia. As apostas subiram ainda mais devido à resistência militar contínua da Ucrânia. Após frustrar a invasão inicial da Rússia e recuperar milhares de milhas de território em Kharkiv e Kherson em 2022, a Ucrânia continuou a resistir contra enormes desafios. Apesar dos incessantes ataques russos com mísseis, drones e ofensivas renovadas ao longo de 2023 e 2024, as forças ucranianas se mantiveram firmes. Eles defenderam cidades-chave como Kherson e Kharkiv, com novas contraofensivas na frente oriental. Anos de treinamento da OTAN, táticas modernizadas e equipamentos ocidentais transformaram o exército ucraniano em uma força de batalha endurecida. O mito da invencibilidade militar russa, essencial para a imagem de Putin, foi destruído. Em 2025, a Ucrânia permanece firme, e a cada dia que enfrenta a Rússia, enfraquece ainda mais a narrativa de dominação do Kremlin, que se desmorona. As palavras de Putin revelam seu medo. Em um ensaio infame de 2021, ele argumentou que ucranianos e russos são um só povo e que a soberania ucraniana é uma construção artificial criada por potências estrangeiras. No entanto, a resistência esmagadora dos ucranianos comuns à ocupação russa mostra que sua afirmação é ficção. A Ucrânia, através de sangue e sacrifício, forjou uma identidade distinta, que rejeita a ditadura e abraça o caminho democrático. Não se trata apenas das fronteiras da Ucrânia, mas da sobrevivência. Cada sucesso democrático em Kiev envia uma onda de esperança perigosa por toda a Federação Russa, um lembrete de que o autoritarismo não é um destino e que existe, de fato, outro caminho. Para Putin, a visão da Ucrânia prosperando sem o controle de Moscou seria uma humilhação. Mas por trás desse medo, há algo mais sombrio e pessoal, um temor que corta mais fundo que a geopolítica ou a influência perdida. Porque se a Ucrânia tiver sucesso, não apenas exporá as falhas de seu sistema, mas destruirá o mito de Putin em si. E isso é a única coisa que Vladimir Putin teme mais do que a guerra com a OTAN, o colapso de seu legado e o julgamento impiedoso da história. Mesmo com todo o poderio militar que Putin possui, seu maior medo é algo que nenhum exército pode combater. Não é uma invasão externa, não é um colapso econômico, nem mesmo uma revolução. É o medo de se tornar irrelevante, esquecido, abandonado, ou pior, lembrado como o homem que destruiu o que uma vez afirmou salvar. No cerne do governo de Putin há uma obsessão com o legado. Durante sua presidência, ele construiu uma narrativa de que sozinho restaurou o orgulho da Rússia
após as humilhações dos anos 1990. Na mídia estatal fortemente controlada, ele é retratado como o salvador que resgatou o país do caos, reconstruiu seu exército e reafirmou seu lugar de direito no cenário mundial. Cada discurso encenado, cada desfile militar, cada referência histórica às glórias dos czares e vitórias soviéticas fazem parte da construção do mito. Mas por trás dessa imagem polida reside uma profunda insegurança. Segundo Fiona Hill, ex-diretora sênior para assuntos europeus e russos no Conselho de Segurança Nacional, Putin está muito ciente da rapidez com que líderes russos podem cair. Os fantasmas de Nicolau, II, que foi deposto e executado, e Mikhail Gorbachev, que presidiu o colapso da União Soviética, pairam grandes em sua mente. Ambos tentaram modernizar a Rússia e são lembrados por perdê-la. Hoje, Putin enfrenta a mesma perspectiva aterrorizante. A guerra na Ucrânia isolou a Rússia, paralisou sua economia e fomentou a agitação interna. Apesar de se comparar a Pedro o Grande, Putin arrisca se tornar um conto de advertência, uma figura trágica agarrada a glórias perdidas enquanto arrastava seu país para trás. Pior ainda, até o mito de sua invencibilidade está se quebrando. Nos bastidores do Kremlin, relatos apontam para a paranoia crescente, segurança reforçada, aliados de confiança sumindo da vista pública e rumores sobre tramas de assassinato e golpes de palácio. Putin já não é mais o líder intocável de antes. Ele é um líder cada vez mais isolado de seu povo, de seus conselheiros e do próprio sistema que ele criou para protegê-lo. A história russa mostra que poucos autocratas deixam o poder de forma pacífica. Muitos são destruídos pelas forças que antes comandavam, consumidos pela instabilidade que acreditavam controlar. À medida que a pressão aumenta devido à estagnação econômica, crescente dissidência e fracasso militar, a grande história que Putin passou 2 décadas construindo pode não sobreviver a ele. No final, o maior medo de Putin não é a expansão da OTAN, nem revoluções democráticas, nem mesmo uma revolta armada. É o veredito da história. É a perda do mito que ele construiu, aquele onde ele salvou a Rússia, e a horrível realização de que, quando os livros de história finalmente forem escritos, ele pode ser lembrado não como um homem forte, mas como o arquiteto de sua própria queda. Confira agora as maneiras insanas que Vladimir Putin sobreviveu a tentativas de assassinato ou clique neste vídeo